Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Gostaria de convidar você para nesse momento ouvir uma palavra, da parte de Deus, que Deus gerou no meu coração nessa noite, que você possa aí preparar a sua Bíblia, convide a sua família, compartilhe também para que outras pessoas possam ouvir a voz do Senhor nesse momento. Amém? Eu estava aqui em casa ainda há pouco, meditando na palavra, e Deus falou ao meu coração uma palavra muito edificante, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, uma palavra muito conhecida, amém? Que fala um pouco da história de Davi, um dos acontecimentos, na verdade fala um dos piores acontecimentos na história de Davi, na vida de Davi, onde Davi comete adultério com Betseba e também comete um assassinato, tirando a vida de Urias. E eu, falando com o Senhor, eu meditando nessa palavra, eu consegui tirar algumas verdades, alguns tópicos que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Eu quero ler o capítulo 11 de 2 Samuel, eu quero ler somente o verso 6, e assim nós vamos meditando aqui na palavra. Diz assim: Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. A história conta no capítulo 11 que naquele tempo os reis, eles tinham por costume, segundo a lei, de estar presente nas guerras. Só que nessa ocasião, a Bíblia não menciona o porquê Davi não foi para essa guerra. A Bíblia conta que Davi decidiu ficar em casa e mandou o seu exército para a guerra, para lutar contra os filhos de Amon. E interessante que a Bíblia conta que Davi estava ali passeando no seu palácio, de repente ele avistou uma mulher, essa mulher a gente conhece, Betseba, e ele se interessa, manda chamar essa mulher e comete adultério com ela, porque ela era casada com Urias, né? Eu não quero me atentar muito ao pecado de Davi, né? Apesar de que nos traz muitos conhecimentos. Mas só para introdução, o contexto da história. Davi comete adultério com Betseba, e a pena para adultério, segundo a lei, era a morte. Ele ia perder o reinado. Então o que Davi ele calcula? Ele manda chamar Urias, que estava na guerra, e quando Urias chega, ele manda Urias para casa para se deitar com a sua mulher, para assim não descobrirem o seu adultério, porque Betseba era engravida de Davi. Então Urias, vindo para casa, vindo da guerra, Urias ia para sua casa, se deitaria com a sua mulher, e Davi se livraria do adultério. Só que isso não acontece. Foi o que me chamou a atenção. Eu estava lendo aqui justamente para estudar essa história, só que aí Deus me levou a esse personagem chamado Urias, que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Deus me chamou a atenção para a vida desse homem, que dificilmente nós ouvimos pregar e falar sobre ele, né? Davi chama Urias da guerra, e
arquiteta ali todo um esquema para tentar se livrar do seu pecado. E quando Urias chega da guerra, interessante, vamos lá, Deus vai falar com você nessa noite. Quando Urias chega, Davi ali dá uma disfarçada, pergunta como estava a guerra, como estava Joabe, que é o capitão do exército, como estava ali a batalha, e tenta ali dar uma disfarçada. E depois disso, Davi manda Urias para casa. Só que Urias não vai para casa. A Bíblia diz que Urias ele fica deitado na porta do palácio junto com os outros servos, com os outros guerreiros que ali ficavam de prontidão. No verso 9 de 2 Samuel 11, no verso 9, diz assim: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Então o plano de Davi não dá certo. Davi não conseguiu fazer com que Urias fosse para sua casa. Porque Urias, ele fica de prontidão na porta do palácio. A primeira palavra que eu quero trazer aqui, da característica de um guerreiro, de um servo, é a prontidão. Ele fica ali deitado, ele fica de prontidão na porta do palácio, à disposição do rei. Porque vamos ver aqui, no verso 10, diz assim: fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, de uma guerra? Não está cansado? Por que não desceste à tua casa? E aí no verso 11, Urias fala o seu propósito. Então anote aí. Primeira coisa, prontidão. Segunda coisa que aprendemos aqui é propósito. Olha só as características de um soldado, de um guerreiro, de um servo fiel. Primeira coisa, propósito. E a segunda agora vamos ver. A primeira coisa, prontidão. A segunda agora, propósito. No verso 11. Respondeu Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha só que interessante, que me chamou a atenção na vida de Urias. Ele tinha um propósito. Quando a pessoa tem um propósito, irmãos, ela vai até o final. É muito importante na minha e na tua vida nós termos um propósito. Porque sem propósito, não conseguimos alcançar qualquer objetivo, seja ele qual for. Isso serve para todas as áreas. Área ministerial, área profissional, conjugal, familiar, todas as áreas. Se nós não tivermos um propósito, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Talvez seja esse o problema que você esteja passando. Talvez você não cresceu até hoje, talvez você não desenvolveu em alguma área, talvez você esteja indo mal num relacionamento conjugal, talvez ministerialmente falando, né? Por falta de propósito. Porque propósito, ele estabelece uma meta. O propósito, ele engloba várias ações que o indivíduo toma para alcançar o seu objetivo. Qual que é o objetivo de um guerreiro? Vencer a guerra. Então o que Urias pensou ali? Eu não vou para casa, porque como é que eu posso ir para casa
sendo que os meus irmãos estão na guerra, sendo que a arca, o povo de Deus está lá acampado na guerra. Como é que eu vou para minha casa, desfrutar do conforto do meu lar, comer, beber? Como é que eu posso fazer isso? Então, veja o propósito que ele tinha, o princípio que ele tinha. Porque o propósito faz com que você pense nos outros. Ele não pensou nele. Ele não pensou em si próprio. Ah, eu estou cansado. Eu vou para casa descansar. Ele pensou no propósito. Poxa, eu não posso. Eu tenho um propósito. Meus irmãos estão lutando por esse propósito. Como é que eu posso ir para casa descansar? Olha só o que movia Urias, o propósito. O que tem que nos movimentar todos os dias é o propósito. Então ele pensa no próximo, ele pensa nos outros, ele deixa de se satisfazer, ele deixa suas próprias vontades para estar de prontidão para o rei. Isso é o espírito de liderança, de pensar no próximo, de coletivo, né? Hoje nós temos essa dificuldade, assim, no modo geral, porque infelizmente muitos pensam em si próprio, pensam no seu próprio umbigo, né? E as coisas não acontecem, porque falta propósito, falta essa união, essa garra, não, vamos fazer acontecer, falta pensar mais, não, alguém precisa de mim, alguém nesse momento está precisando de mim, o ministério que eu congrego está precisando de mim, vamos falar aqui, né? O pastor confiou na minha mão, ele precisa de mim, como é que eu posso falhar nesse propósito? Então isso é muito importante. Eu estou usando um exemplo ministerial, mas aplica em todas as áreas da tua vida. Propósito, né? Então isso me chamou a atenção. E aí ele continua, aí Davi fica com ele ali, né? Então Davi fala para ele, então dorme aqui, fica aqui comigo. E no verso 13, Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa, ele ficou lá, de prontidão. Isso nos mostra a ação de fidelidade. Ele poderia ir para casa, mas não, ele ficou lá nas acomodações do palácio, junto com os outros servos, de prontidão, mostrando a sua fidelidade. Irmãos, hoje o que nos falta muitas das vezes é essa palavra, fidelidade. Sermos fiel no propósito. Veja que uma coisa liga a outra. Primeiro, ele estava de prontidão. Ele estava de prontidão para o rei. Segunda coisa, ele tinha um propósito. Porque não adianta nada você estar de prontidão e não ter um propósito. Tem muitas pessoas que estão de prontidão, mas nada acontece na vida dela, ela não cresce, ela não evolui, porque ela não tem um propósito. O que é isso? É quando a pessoa tem vontade de fazer, mas não sabe por onde começar, não está debaixo de uma cobertura espiritual, não pede direcionamento, sabe? Ela quer fazer, ela pode fazer, está de prontidão para fazer, mas não tem um propósito. Então ela fica dando volta. Ela não chega em lugar nenhum por falta de propósito. E Urias nos ensina isso. Ele estava de prontidão, só que ele tinha um propósito. Então ele não foi para casa descansar, dormir, comer, beber. Então isso me chamou a atenção na vida desse soldado chamado Urias. Então ele fica lá na casa lá dos servos, no palácio. E a Bíblia conta que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pelo próprio Urias. No verso 15 diz assim, escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que
seja ferido e morra. Por quê? Davi não conseguiu concluir o seu plano de fazer Urias ir para casa ficar com a sua mulher, porque a mulher estava grávida. Então a casa ia cair para Davi. O adultério ia surgir ali. Então ele calcula de novo. Então peraí, vou ter que tomar uma decisão. Ele manda uma carta para Joabe, o chefe do exército, para que colocasse Urias na linha de frente, para que morresse. A ordem aqui era para Joabe montar um esquema na linha de frente do exército, para que quando atacassem os filhos de Amon, os soldados voltariam para trás, deixando Urias sozinho, para que morresse na mão dos inimigos. Olha só aonde vai a mente humana para fazer o mal, para arquitetar o mal. Irmãos, uma vez, eu quero abrir aqui um parênteses aqui nessa palavra. Uma vez que a pessoa peca, a Bíblia nos fala que nós perdemos a visão espiritual. É como se os nossos olhos ficassem vendados. Se não houver o arrependimento, se a pessoa não confessar e deixar esse pecado, ela está destinada a se afundar em trevas. Um abismo chama outro abismo. Então, Davi já estava com o coração corrompido, já tinha adulterado, então não dá certo, ele não consegue disfarçar o adultério. Então o que ele faz? Ele arquiteta novamente a morte de Urias. Veja bem, de um adultério ele vai para um assassinato. Então uma pessoa que está com o coração pecaminoso, a tendência dela é afundar cada vez mais. Então não se assuste você o que você vê na televisão, nos jornais, nos noticiários, porque uma pessoa sem Deus, uma pessoa com o coração cheio de pecado, ela é capaz de fazer absurdos. Então não se surpreenda, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, o homem é mau. O coração do homem é mau. O homem sem Deus, ele é mau. O homem sem Deus, ele não consegue fazer o bem. O homem sem Deus, até o bem que ele faz, é Deus quem proporcionou para ele fazer o bem. Então tem pessoas aí que não são crentes, que não seguem nenhuma religião, não creem em nada, e fazem o bem. Tem muitas pessoas aí de outras religiões que fazem o bem. Mas esse bem que é feito é permissão de Deus. Porque quando Jesus é indagado lá por aquele jovem, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus explica para ele, não existe homem bom. Por que me chamas bom? Colocando ali a natureza do homem caída, né? Mostrando para ele que o homem é falho. E é verdade, o homem sem Deus, irmãos, ele só pode fazer o bem se Deus permitir. Porque é bem verdade que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, propósito que Ele quiser. Amém? Então vamos voltar aqui. Então Davi, ele arquiteta a morte de Urias, e interessante que ele escreve a carta para Joabe, que estava lá no campo de batalha, e manda o próprio Urias entregar. Ou seja, Urias, ele leva em mãos a carta da sua própria sentença de morte, né? Entrega para Joabe, e Joabe lê a carta e providencia esse acontecimento, e no campo de batalha, tudo conforme combinado, acontece. No verso 15, a Bíblia diz que Davi escreve a carta, e no verso 16, tendo pois Joabe sitiado a cidade,
pôs a Urias no lugar onde sabia que estava homens valentes. Olha só, saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então aqui ele é traído, não só por Davi, o seu rei, mas pelo comandante do exército, pelos seus companheiros de guerra. Então Deus ele falou fortemente no meu coração. Irmãos, tem momentos na nossa caminhada que vamos ter dificuldade, vamos ser traídos, vamos ser decepcionados. Muito importante falar isso aqui da parte de Deus. Você que está buscando por um propósito, você que quer algo mais com o Senhor, que quer se aprofundar com o Senhor, que quer fazer a vontade do Senhor, saiba você, esteja preparado através dessa palavra, que você não está imune, a se decepcionar. Você você tem que estar preparado, porque nessa trajetória vem a traição, a decepção. Lógico, quando nós se decepcionamos, nós não esperamos a decepção. Nós não estamos esperando a decepção, mas você precisa estar preparado, pelo menos. Porque o ato de confiar, ele tem que existir. Você tem que confiar nas pessoas. Mas sempre, irmãos, preparado para a decepção. Por quê? Porque muitas pessoas deixam o propósito, né, seja ele qual for, por causa de decepções. Muita gente desiste dos sonhos de Deus, dos projetos, por causa de decepções. Muitas das vezes dentro da nossa própria casa, muitas das vezes quem está do nosso lado. É esses que vão nos decepcionar, não é o de fora. O de fora a gente já está preparado, mas o problema é quando aquele que nos amam, aquele que nos amam, nos decepciona. Então você precisa estar pelo menos preparado. Para quê? Para que você não pare, para que você continue no seu propósito. Interessante demais a história de Urias, um homem, um exemplo de fidelidade, um exemplo de propósito, um exemplo de homem de Deus, servo, né? Servo que estava disposto a servir, né? É traído desse jeito, é morto desse jeito em campo de batalha. Mas, irmãos, isso nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres de sofrer na caminhada. Então Deus ele traz essa palavra para quê? Para resgatar o nosso propósito, para resgatar a nossa esperança, né? Vou falar aqui também princípio de honra, né? Urias ele tem esse princípio de honra. Todo momento as suas atitudes demonstram isso. A sua fidelidade, a sua prontidão demonstram o princípio de honra, né, irmãos? É o que precisamos conservar, honrar. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa, já estou encerrando aqui, mas uma coisa interessante. Muitas das vezes a gente quer receber aquilo que a gente não faz. Muitas das vezes a gente quer ser amado, mas nós não amamos. Muitas das vezes nós queremos ser servidos, mas não servimos os outros. Não somos servos. Muitas das vezes nós queremos se sentir importante, mas nós não damos importância àqueles que estão ao nosso lado. Sabe, irmãos? É uma hipocrisia, muitas das vezes. E as pessoas não costumam ter essa reflexão. Eu aprendo com Urias esse princípio de honra. De, irmãos, um ditado popular: o que eu não quero para mim, eu não desejo para o próximo, né? Que está contextualizado em amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, irmãos?
Aí às vezes a gente reclama de não ser visitado, mas será que eu estou visitando alguém? Às vezes a gente reclama de não ser abraçado, de não ser amado, será que eu estou abraçando? Será que eu estou amando alguém? Então faça essa reflexão diante de tudo que está acontecendo na tua vida, as pessoas que estão à tua volta. Será que você está oferecendo o melhor na tua casa, na tua família? Faça essa reflexão. Eu estou fazendo aqui hoje, né? Porque eu não sou santo, nem perfeito. A cada dia nós estamos buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Então faça essa reflexão diante dessa palavra. Medite na tua casa. Será que, como você está sendo com aquele que está à tua volta? Né, irmãos? E lembre-se, mesmo que você esteja amando, mesmo que você esteja visitando as pessoas, mesmo que você esteja servindo as pessoas, não espere nada em troca. Não espere reconhecimento. Ah, pastor, eu visito as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu estou junto, eu sou amigo das pessoas, mas quando eu preciso, ninguém vem me ajudar, ninguém está comigo. Irmãos, cuidado com o vitimismo. Cuidado com você ficar se vitimizando. Não faça nada esperando algo em troca. Sabe por quê? Urias morreu na batalha, mas ele morreu cumprindo o seu propósito. Você acha que Deus não contemplou a fidelidade de Urias? Nossa, pastor, que morte trágica, foi traído, foi enganado, morreu na batalha, irmãos. Cumpriu o seu propósito. Ah, pastor, mas morreu. Cumpriu o seu propósito. Foi fiel, foi um homem de honra, de propósito, um servo. Então, não espere reconhecimento. Não espere as pessoas chegar até você e te agradecer. Faça por amor a Deus. A Deus. Não espere, irmãos. Falando aqui, por quê? Porque isso vai ajudar no teu crescimento. Vai ajudar você a desenvolver a tua vida, a tua espiritualidade. Vai ajudar você a amadurecer espiritualmente. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai sofrer menos. Porque a cada dia você vai estar preparado. Sempre de prontidão, com propósito, com fidelidade, com honra e sempre servo. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. E mesmo que os seus sonhos não se concretizem, você vai cumprir a missão, igual Urias. O mais importante, irmãos, não é alcançar. O mais importante é cumprir a missão. A missão de Urias era estar na guerra. Mesmo que ele foi traído, mas ele morreu cumprindo a vontade do Senhor. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Curve a tua cabeça. Coloque a mão no teu coração aí onde você estiver. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, eu quero nesse momento apresentar, Senhor, essa pessoa que me assiste por áudio. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro à vida dela. Vai de encontro à tua casa, à tua família. Derrama, Pai, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha nos capacitar para sermos servos, para sermos, meu Pai, e termos a qualidade de Urias. Sempre estar de prontidão para obedecer a tua vontade. Sempre, meu Pai, cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, com humildade, com servidão, com honra, Pai, com graça, com sabedoria. Pai, capacita o teu servo, a tua serva, tira todo impedimento, Pai, toda barreira, tudo aquilo que impede, Senhor, o teu filho, a tua filha de crescer. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite, Pai, as bênçãos do Senhor, a capacitação do Senhor sobre esta vida, sobre este lar, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.
Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.